Bem-vindos ao Brunecast, mais uma vez aqui juntos, para a gente poder compartilhar sabedoria, princípios bíblicos e, é claro, abrir a sua mente para o futuro. Deus tem um destino profético para cada um, ou seja, você vai chegar onde Deus determinou, só que como você vai chegar lá vai depender das suas atitudes, das suas decisões e da forma como você interpreta as coisas positivas e negativas da vida. Então, grave isso. Você vai chegar onde Deus determinou. Como você vai chegar lá? Você vai chegar todo arrebentado, sem braço, sem perna, sem emoções, sem família, sem dinheiro, ou se você vai chegar equilibrado, sendo uma referência e etc. Vai depender de você. E nós vamos falar sobre isso e muito mais nesse Brunecast de hoje. Tá aqui comigo o Cleiton do Instituto Destiny. Como é que você tá? Bom dia. Bom dia, graças a Deus bem, Thiago. Hoje é dia de aprender, hoje é dia de mentoria. Pode falar. Você já foi radialista? Não fui nem tem voz pra isso. Isso aí que eu ia te falar, não tem jeito mesmo não. Fica tranquilo que nem passou isso na minha cabeça. Ok, eu fiquei com medo de você achar que é o futuro. Bom dia, Ramon. Bom dia, Thiago, e mais um dia aqui pra gente compartilhar bastante conhecimento. A gente tem certeza que vai ser muito produtivo esse tempo aqui. Ótimo. Vamos lá então. Eu tenho aprendido, gente, e compartilhado não só com a equipe, mas compartilhado nas plataformas que Deus me permite falar, tanto altar, né, quando eu prego, tanto plataformas de empresas ou de palestras que eu posso fazer. Eu tenho compartilhado sobre a importância de cumprir os princípios para você poder viver as promessas. Promessa não cai do céu, né? Eu sou a terceira geração de pastores da minha família, apesar de não ser pastor de igreja, deixo claro isso, né? Porque muita gente me chama de pastor, fala, Thiago, qual é a igreja do Thiago? Eu não sou pastor de igreja, mas por ser formado em teologia e pastorear muitas almas na internet, muitas emoções, né? Levar muita gente ao encontro da verdade, eu sou conhecido como pastor e também sou ordenado. Então, sou a terceira geração de pastores da minha família. Eu nunca vi cair do céu nenhuma promessa. Todo mundo que viveu promessas que eu vi, desde a época que eu acompanhava meu pai, quando meu pai começou o trabalho dele no ministério, meu avô, desde a época que eu acompanhava tudo isso, toda promessa que eu vi se cumprir na vida de alguém foi fruto de um princípio cumprido. Então, se você cumprir princípios, Deus vai cumprir as promessas. Não é isso? O que você tem visto sobre isso, Cleiton? Eu aprendi isso com você, né? Tanto que quando você começou, que você falou que a promessa ela vai se cumprir. E como você vai estar aqui, é nossa responsabilidade. Eu lembro que quando eu ouvi isso a primeira vez, para mim foi um choque muito grande, né? E daquele dia em diante eu comecei a me preocupar realmente como eu iria chegar. Porque a promessa de Deus se cumpre, mas como eu estaria quando ela estivesse se cumprindo. Então, esse ensino que eu tive, que você traz pra gente, ela é importante. E com relação às promessas, realmente, quando você começa não, para quem já cumpre o princípio, você vai perceber que as promessas já vêm ali acontecendo. Mas quando você tem esse entendimento e se preocupa realmente em cumprir os princípios, a sua vida muda, as coisas acontecem e realmente você avança muito mais rápido. O interessante é que tem pessoas que não despertaram ainda, né, vivem ou num tipo de ignorância, nessa falta de conhecimento, e não despertaram que é impossível, isso aqui é uma coisa tão básica, né, você colher aquilo que não plantou. Então tem pessoas que, isso basicamente se aplica em, quando você planta princípios, você colhe promessas, né? Então as pessoas não querem viver debaixo de princípios, como por exemplo, quer ver um princípio que eu sempre cumpri na vida? O princípio de honrar pai e mãe. As pessoas falam assim, mas eu não tenho como honrar meu pai porque meu pai me abandonou. Minha mãe nunca me amou. E cada um tem sua desculpa, né? Mas meus pais também não foram perfeitos e nem por causa disso me ensinaram muita coisa. Foram pais que me deram a base necessária para a vida, mas não foram perfeitos. Erraram em muitas coisas. Ainda assim, nunca deixei de honrá-los e honro até hoje. E cumprir esse princípio de honrar pai e mãe, a Bíblia deixa claro, né, que honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na face da terra. Ou seja, se você quer ter a bênção da longevidade, você precisa honrar pai e mãe, independente
do que eles significaram para você. E as pessoas acham que promessa ou princípio está atrelado a sentimentos, e não está. Ah, eu estou com raiva do meu pai, então não vou honrá-lo. Teus sentimentos não podem ser maiores do que os princípios. Davi nos mostra isso quando ele ainda não era rei e Abissai sugeriu que ele matasse Saul, porque ele consegue encontrar Saul dormindo, né, num acampamento. Abissai fala, vamos hoje dar cabo da vida de Saul, porque você vai ser rei em Israel, e começa a falar toda a verdade para Davi. Olha só, ele começa a falar tudo que é verdade mesmo. Você vai ser um grande rei em Israel. Hoje vai acabar essa perseguição. Verdade, se matasse Saul ia acabar a perseguição. Verdade, ele ia acabar se tornando rei em Israel. Só que, para se cumprir essa verdade, ele teria que quebrar um princípio de tocar numa autoridade, de tocar no ungido do Senhor. Daí veio a famosa frase, porque Davi fala assim, alguém já tocou no ungido do Senhor e ficou por inocente? Ou seja, ele responde a Abissai com uma pergunta. E como eu tenho ensinado, perguntas são mais eficientes, são melhores do que respostas. Então ele fala assim, alguém já tocou no ungido do Senhor e ficou por inocente? Abissai falou, não. Eu falei, então, como é que eu vou fazer isso? Se eu sei que eu vou ser réu, eu vou virar culpado na situação. Então ele preferiu cumprir um princípio do que dar vazão a uma oportunidade, do que dar vazão a um sentimento. Oportunidades, sentimentos, emoções não podem sobrepor o princípio. Tiago, você falou sobre que a maioria das pessoas não cumpre princípios, e ao longo, com a experiência que você tem ao longo da sua carreira, se você perguntar para a pessoa, ninguém vai falar assim, não, eu não quero cumprir princípios. Mas que nem você falou, princípios vamos olhar como uma semente. Por que você acredita que as pessoas não conseguem cumprir os princípios ou não olham para isso como deveriam e realmente trazem isso para a vida dela e praticam? Onde você acha que é o maior desafio que as pessoas possuem? Vamos lá. Eu acho que existem dois fatores, o fator ignorância e o fator emoções. O fator ignorância é a pessoa não conhece o princípio, por isso não cumpre. Primeiro eu vou falar de quem não cumpre, tá? Segundo é o fator emoções. Ela sabe que aquilo é um princípio, mas as emoções falam mais alto. Quem cumpre os princípios é intencional, o cara quer cumprir. Segundo, ele tem conhecimento, ele sabe qual é o princípio. E terceiro, ele não negocia com as emoções. Ele passa por cima, ele atropela e cumpre. Ou seja, a maioria dos princípios que eu cumpri, que me projetaram na vida, eu não queria cumprir. Eram coisas difíceis, eram sentimentos contrários. Por exemplo, quer ver um princípio? Toda autoridade foi constituída por Deus, diz a Bíblia. E, portanto, orai pelos vossos governantes. Não diz toquem neles, fale mal deles, peça protesto contra. Ele fala, orem, para que vocês tenham vida de paz, de prosperidade na cidade. Então, quando começou aquele movimento do Fora Dilma, era uma pressão muito grande até dos meus amigos. Cara, você tem expressão na internet, bota aí Fora Dilma. E eu nunca, apesar de não gostar, não estar gostando do governo, de não concordar com o governo, deixo claro isso, né? Assim, eu não sou politizado nem nada, mas como cidadão não estava gostando do governo. Apesar disso, eu não dei vazão ao sentimento e cumpri o princípio de eu não vou tocar numa autoridade que foi constituída por Deus. Ela foi eleita democraticamente e deixa lá. Então, o que eu fazia? Eu orava. Senhor, tá ruim esse negócio. Senhor, e tal. Então eu apelava para Deus e não para as ruas. Esse negócio de vamos para as ruas buscar o nosso direito, você tem o direito. Só está quebrando um princípio, principalmente quando se trata de um governante, de uma autoridade. Ah, então eu tenho que me submeter a toda injustiça? É claro que não. Martin Luther King Jr., Mandela Madre Teresa de Calcutá na Índia e outros grandes revolucionários sociais não se enquadraram num perfil político da época e nem por causa disso se rebelaram. Eles conseguiram através de ideias. Eles conseguiram através do pacifismo, por exemplo. Toda a marcha de Luther King era de paz. Ele nunca falou mal, isso aqui é interessante, nunca bateu numa autoridade. Ele conseguiu derrubar grandes líderes sem tocar neles. É como Davi falava, que Saul caia pela mão dos filisteus, não pela minha mão. Ou seja, ele queria que Saul caísse. Ele só não queria que fosse pela mão dele, ele só não queria quebrar o princípio. Então ele falou que ele caia pela mão dos filisteus, pela minha não. Então, os grandes homens e mulheres que fizeram diferença no mundo,
Eles cumpriram o princípio apesar dos sentimentos adversos, como várias vezes, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me expressar. Eu falei, não, mas eu vou quebrar um princípio. Então, eu considero que eu cheguei até aqui blindado, porque quantos ataques nós já sofremos, quantas dificuldades nós já passamos, né? Quantos dias maus nós tivemos a ponto de falar, cara, dessa vez não dá para sobreviver, vou morrer. E chegamos até aqui, blindados, protegidos. Por quê? Eu não tenho dúvida nenhuma, os princípios blindam o seu destino. Anote isso, os princípios blindam, protegem o seu destino. É interessante, Thiago, a gente perceber que são as nossas decisões realmente que elas estão apontando o nosso destino. E assim, se não fosse dessa forma, eu acredito que a gente não teria problema no mundo. Por quê? A questão das promessas, elas são muito fortes porque a gente tem aprendido que cada pessoa tem um propósito, então Deus ele tem uma promessa para cada um. Então, se Deus tem uma promessa para cada um e não dependesse das nossas decisões, então se cumpriria na vida de todo mundo. Só que mesmo a palavra, ela sendo eterna, ela sendo verdadeira, ela vai se cumprir sim, mas na vida da pessoa que obedecer, na vida da pessoa que cumprir o princípio. Exatamente. Existe uma batalha muito grande, eu já fui muito atacado nisso, né? Entre os calvinistas, os arminianos, a predestinação ou o livre-arbítrio e tal. Eu não entro muito nessas discussões, levando para esse lado, primeiro porque isso não vai alterar minha salvação. Eu já conversei com um dos reverendos mais, se não for o mais respeitado do calvinismo no Brasil, ficamos 50 minutos no telefone, e ele bem oposto ao meu posicionamento, e eu querendo aprender com ele algumas coisas, né, devido à sua capacidade intelectual e seu conhecimento bíblico. No final das contas, ele falou tudo que tinha que dizer, e eu perguntei, eu acreditando em livre-arbítrio ou em predestinação, isso altera minha salvação? Ele falou, não. Portanto, que você crê em Jesus Cristo e seja batizado. Então eu falei, para que, na minha pequenez de conhecimento, eu pensei, para que eu vou perder tanto tempo discutindo ações teológicas, pontos teológicos, se isso não vai alterar a minha salvação? Então eu parei de me preocupar com as questões teológicas e partir para a prática. Na prática eu acredito nisso que você acabou de falar. Deus sim tem um plano para mim, Deus sim escreveu meus dias, Deus sim me predestinou, mas eu altero isso, não porque Ele não é poderoso, porque Ele também colocou o poder da decisão. Senão tudo seria lindo no mundo, porque Deus ia projetar o caos para o mundo. Não, o caos no mundo está instalado, porque os homens vieram tomando decisões, se aliando ao inimigo, né? Se aliando às suas próprias emoções negativas, se aliando ao pecado, e o caos está instalado, né? Mas todo o projeto de Deus é perfeito. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, principalmente aquelas que afetam princípios, porque nós mesmos podemos cortar as promessas que estavam endereçadas às nossas vidas. Todo mundo tem promessas endereçadas, promessas que estão a caminho. Alguns mais, outros menos. Como assim, Thiago? Deus tem favoritos? Não. É que existem pessoas que se expuseram mais a ambientes onde promessas são liberadas. O meu pai, desde pequeno, sempre me levou a muitas conferências proféticas, conferências de adoração, conferência da palavra, conferência do Espírito Santo, conferência disso. Então, porque muitas promessas vieram sobre a minha vida. Promessa tem sobre a vida de todo aquele que crê. Todo aquele que quer tem promessa. Mas alguns têm mais, porque se expuseram a ambientes onde elas são liberadas com mais facilidade. Isso é impressionante. De alguma forma foi uma decisão. Deus não me teletransportou do meu quarto até uma conferência. Meu pai tomou uma decisão, e depois, quando eu já era adulto, eu tomava decisões de me expor a esse tipo de ambiente, ao invés de me expor a ambientes que roubam minhas promessas. Eu ia fazer uma pergunta de Davi, ainda agora você já surgiu outra pergunta, mas vamos lá. Você falou sobre Davi, que Davi disse que não ia tocar no ungido do Senhor com relação a Saul. Trazendo para os dias de hoje, quais seriam as pessoas que a gente poderia considerar que falam, isso aqui é um ungido do Senhor? Alguém que... Primeiro, a gente vai usar esse termo só como uma referência, né? Eu não acredito que tem uma pessoa que tenha um óleo diferente na cabeça dela. Sim. E você não possa tocar. Mas usando esse termo, eu acredito que toda autoridade que está sobre você decidiu submeter, agora se submeta. Por exemplo, estou revoltado com o meu pastor, porque não sei o quê. Peraí, você que
Você não foi obrigado a estar nessa igreja. Está ali, você tem que seguir as regras. Ah, mas aquele não é perfeito. Não é mesmo. Nenhum ser humano é. Você vai para outra igreja e não vai ser. Ah, meu professor, o diretor da minha escola, toda a autoridade que foi constituída seria hoje, tecnicamente, eu vou repetir, né, para não ter nenhum embate teológico, não estou dizendo que eles são realmente ungidos do Senhor no sentido, né, do óleo caiu sobre a cabeça e agora ele é ungido. Mas só para a gente usar essa palavra como referência de uma pessoa especial, tá? São pessoas que estão sobre a gente. Então, por exemplo, eu nunca bati de frente com uma autoridade. Vários cometeram injustiça comigo. Vários até me caluniaram. Eu lembro que na época que eu quebrei, as pessoas que estavam acima de mim, na igreja, por exemplo, me caluniaram demais, inventaram histórias terríveis. E eu nem sequer me defendi. Tiago, mas você não usou seu direito de defesa. É que eu penso o seguinte, olha, se for Deus querendo me tratar, se Deus está permitindo aquilo, eu não posso me levantar contra Deus. Eu vou perder. E se for o diabo utilizando aquela situação para me ferir, a Bíblia diz que ele está ao meu derredor, bramando como leão, tentando me tragar. Ele não pode, ele não vai me ferir, ele não vai me morder, ele só é um cachorro louco gritando, ameaçando. Então, a melhor reação que eu posso ter, sendo Deus ou sendo o diabo, é ficar parado. Porque se é Deus, não adianta eu lutar. Se é o diabo, ele não vai me morder, a não ser que eu me mexa. E se eu me mexer no meio do ataque? No meio do ataque eu vou reagir, eu posso sair da posição da proteção do derredor. E é por isso que eu decidi, isso é um princípio que se cumpriu na minha vida, que atraiu promessas, que me blindou até aqui, blindou meu destino profético, blindou meu ministério, blindou minha família, blindou minhas finanças, é não bater de frente com a autoridade. Eu não bato. Agora, isso não quer dizer que eu concorde e que eu baixe a cabeça, não é isso. Eu encontro argumentos inteligentes, eu falo com respeito, com amor. Recentemente eu tive uma conversa com uma autoridade minha de uma coisa que eu não estava gostando, sentei com honra, com amor, com sabedoria, com respeito que lhe é devido, eu coloquei a minha posição. E se ainda assim ele falasse, ele reverteu a situação. Mas se ainda assim ele falasse, eu que estou certo, ainda assim eu continuaria sem bater de frente, mesmo eu achando que também eu estava certo. Por quê? Por causa do princípio de autoridade. A Bíblia não diz, bate de frente se você estiver certo. É aí que tá, gente. Não tem um versículo bíblico que te dê base para bater de frente se você estiver certo. Você precisa simplesmente se submeter a todas as autoridades, porque todas as autoridades foram constituídas por Deus. É por aí. Lembrando que, eu quero lembrar um versículo que eu sempre penso, que os apóstolos, quando estavam sendo presos e perseguidos depois da morte e ressurreição de Cristo, eles falaram assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês podem ver que os apóstolos, eles nunca fizeram nenhum tipo de rebelião em Jerusalém, nunca tocaram um terror, uma marcha, né, tal de injustiça, não. Mas ao mesmo tempo, eles iam até na linha entre Deus e o homem. Tipo assim, olha, no final das contas, se Nabucodonosor me mandar ajoelhar, mas isso bate de frente com o que Deus mandou fazer, bate de frente com o princípio de não me ajoelhar diante de Deus é maior do que esse da autoridade. Só que isso é uma matéria um pouco mais delicada. Mas, ou seja, até onde vai o limite? Vai até o limite do que Deus, das promessas, dos princípios das promessas, da palavra que é eterna. Então a minha autoridade não pode me mandar fazer nada contra a palavra. Tiago, atende esse telefone aí e fala que eu não tô. E ele tá. Eu vou falar, não vou fazer isso. Com todo respeito, amor e carinho, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu vou quebrar um princípio da verdade. Então, de alguma forma, eu preciso respondê-lo com amor, mas não compactuar com um erro. Em cima do que você falou, Thiago, eu lembrei aqui, em Romanos 13:2, até para as pessoas poderem depois ler com calma esse versículo. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Então isso quer dizer que além de eu me rebelar, se eu não obedecer, eu ainda estou trazendo uma condenação para cima? Vamos falar de coisa prática? Qual é o rebelde famoso que você conhece? Qual é o rebelde que está rico hoje? Qual é o rebelde que rachou uma igreja e está maior do que a outra igreja que ele saiu? Qual é o rebelde que dividiu uma empresa e está próspero? Vamos partir para a estatística. Não tem, Por causa disso aí, da condenação que você atrai para sua vida. Para mim, sabe qual é a maior condenação que pode acontecer com o ser humano? É Deus tirar a mão de cima dele. Deus não precisa nem castigar.
que eu não acredito num Deus castigador, não. Mas eu acredito num Deus que, por já não concordar com as decisões que você tomou para sua vida, pode retirar a mão sobre você. E deve ser muito difícil viver sem a mão de Deus. Deve ser muito cruel viver esse mundo aqui de injustiça, esse mundo que jaz no maligno, sem a mão de Deus sobre a nossa vida. Saul é um exemplo, né, como você sempre Saul. Aí, primeiro ponto de quando Deus tira a mão sobre você, perturbação. Saul começou a ficar perturbado. Porque a mão de Deus é que te dá paz. Dinheiro não te dá paz. Ser graduado, pós-graduado, mestrado, doutorado não te dá paz. Ser amigo das pessoas mais influentes da cidade não te dá paz. É a mão de Deus que te dá paz. Você pode ter segurança, você pode ter dinheiro para contratar guarda-costas, você pode andar armado, você pode fazer o que quiser, que isso não quer dizer que você está seguro. E a pessoa não percebe. A pessoa não percebe. É a mão de Deus que te protege. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, esse nosso papo hoje é importante, porque as pessoas às vezes estão presas mais em dogmas, paradigmas e aspectos religiosos do que a princípios. E o que liberta o ser humano, o que leva o ser humano para outro nível, não é ir à igreja ao domingo. Não é cumprir um paradigma religioso, um rito religioso. É cumprir princípio bíblico e eterno. É isso que liberta o ser humano. É isso que leva o ser humano para outro nível. Então, eu não sou um cara muito sarcástico, mas se eu fosse, eu usaria uma camisa menos religião, mais princípios, né? Porque eu acho que é o que as pessoas precisam viver hoje. Já anota aí, vai ser. Eu ia perguntar, o Cleiton já acabou até falando, Tiago, sobre a consequência das pessoas elas construírem algo que não está baseado em princípios, como a própria Bíblia diz, né? Aquele que edificou a sua casa sobre a areia. E tem muita gente hoje que está nessa condição. Além dessa perturbação, dessa falta de paz, que o Cleiton explicou muito bem, falou aqui da condenação que a pessoa atrai, quem hoje está nessa situação? Tiago, eu construí a minha vida hoje, mas eu olho para trás, eu perdi a família, eu perdi vida emocional. Eu consigo recomeçar? Que caminhos, que decisões eu preciso tomar? Porque eu estou ouvindo aqui agora, estou entendendo a importância dos princípios, eu quero isso para minha vida, o que eu faço? O ser humano ele carrega dentro de si um instinto de sobrevivência. Então esse negócio de minha vida acabou agora, isso não existe, tá? Literalmente, eu já vi gente em situações alarmantes falar, agora não tem jeito, minha vida acabou. Deus colocou um instinto de sobrevivência dentro do ser humano. O ser humano vai recomeçar de qualquer jeito. Agora, é muito importante que se você chegou no limite da destruição e agora tem que recomeçar, que recomece certo. Porque tem muita gente que já teve que recomeçar 3 vezes na vida. Pô, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Entendeu? Eu já recomecei em uma área da minha vida que foi a financeira e a emocional, né, em 2 áreas. E acredito que tem pessoas que podem ter que recomeçar em tudo. Eu acredito. Porém, uma vez. Pelo menos o certo seria isso. Porque tem gente que, por não observar esses princípios que a gente tem ensinado, elas não sabem como recomeçar e recomeçam errado. Eu tenho um amigo, tem alguns, né? Mas tem um amigo que eu recentemente tive com ele, que está recomeçando pela 4ª vez. Né? É um cara de entendimento. Entendimento geral, cultural, bíblico. Está recomeçando pela 4ª vez. Mas não é possível, gente. Sabe? Então, assim, só estar em um ambiente religioso não te salva da destruição e não te ajuda no recomeço. Quem faz isso são os princípios. Por que você falou, olha só, você falou do seu amigo, tem conhecimento, tem acesso e está recomeçando pela 4ª vez. Qual que é o principal motivo? Onde você acredita que ele de repente ainda não trabalhou ou não tem um domínio, é escravo daquilo? Geralmente, essas pessoas não querem abrir mão de algo forte que está distraindo, que está roubando a atenção dele dos princípios. O apego? Pode ser um pecado. Por exemplo, tem muita gente que o cara é viciado em pornografia. Ele não consegue cumprir certos princípios por causa desse vício. Ele está muito apegado a um vício. Ou qualquer outro vício, né? Tem vários aí, né?
bebida, drogas, jogo, né? A pessoa que está apegada a um sentimento negativo, por exemplo, a falta de perdão. O pai o abandonou e o cara está 30 anos com ódio do pai e fala assim, meu pai vai morrer, eu não vou perdoar. Então acaba que esse sentimento negativo é mais forte do que a observação dos princípios. Sempre tem, cara, para a pessoa estar a quarta, quinta vez recomeçando, tem algo escondido na vida dela que distrai, que desfoca dos princípios. Porque se ela tem conhecimento, tem acesso, tem Bíblia na mão e não cumpre o princípio, é porque tem algo distraindo, roubando esse foco. E geralmente é algo escondido, né? Geralmente é algo assim. E Thiago, eu acho que isso que você está falando cabe na palavra que fala que o homem que ele não pratica a palavra, ele se engana a si mesmo com um falso discurso. E tem gente que criou um discurso, né, para poder realmente justificar a situação que ela está. Ela não enxerga, as pessoas falam, ela não ouve, e ela criou uma desculpa e é uma mentira que às vezes ela mesma acredita nela. Eu acho que a segunda coisa mais importante, pelo menos na minha vida foi assim, depois de você cumprir princípio, é escutar conselho das pessoas certas. Porque mesmo cumprindo princípios, você não vai saber de tudo, você não interpreta tudo ao mesmo tempo. Então, eu, até hoje, mesmo tendo alguns resultados na vida, tendo alguns frutos para apresentar, até hoje eu não abro mão de ser uma pessoa ensinável e aconselhável. Ou seja, eu quero sempre aprender e eu quero sempre escutar conselhos. E muitos dos meus conselheiros são duros comigo. Meu pai é um exemplo. Meu pai geralmente quando vem me aconselhar é um conselho duro, é um conselho de repreensão. E eu aprendi a amar a repreensão. Afinal de contas, a sabedoria está escondida em uma repreensão, por exemplo. E quem não se deixa ser repreendido, diz a Bíblia, aquele que não ama a repreensão odeia a sabedoria. Isso é impressionante. Só compartilhar algo dos bastidores. Você falou do seu pai, eu lembrei disso. Eu já presenciei várias vezes seu pai te ligando, ou às vezes uma mensagem, e assim, a maneira como você muda a expressão corporal quando você está falando com seu pai, às vezes eu percebo que assim, você não concorda, mas você respeita e você faz aquilo que ele te direciona. Uhum. Então acho que isso é muito bacana, compartilhando, porque como a gente está no dia a dia, eu já presenciei isso e acho muito bacana. A maneira como você cuida dos seus pais, como você honra os seus pais, hoje mesmo, quando sua mãe mandou o áudio, você ali escutando, conversando com ela, isso é bacana. Hoje no áudio, minha mãe mandou um áudio hoje de manhã dizendo que tá vindo aqui para casa, eles moram em outro estado. Aí ela falou assim, meu filho, só não deu tempo de eu fazer os docinhos que você me pediu. Né? Tomara que ela não escute esse podcast, mas eu nem como os docinhos dela. Mas eu peço para ela fazer, porque eu sei que ela tem muito prazer em fazer os docinhos para mim. Então, por uma questão de honra, por uma questão de ter esse contato emocional, eu sempre falo, mãe, faz aqueles docinhos que eu gosto, eu nem como, né? Mas eu acho que nós temos... E essa questão que você falou do meu pai, são vários princípios ao mesmo tempo. O princípio de autoridade, o princípio de honrar pai e mãe e o princípio do conselheiro, de você se submeter a um conselheiro. Então, ele representa 3 coisas na minha vida, né? A questão paternal, a questão da autoridade e a questão do conselheiro. Então, depois que você está cumprindo o princípio, se você se atentar a conselheiros, mas dificilmente você vai fazer algo na sua vida que vai estragar tudo. Dificilmente. Eu não posso falar impossível porque eu não sou o dono do mundo, não faço a gestão das decisões, mas pelo menos pelas estatísticas, pelo que você acompanha, pelo que eu acompanhei até conhece. hoje, por tudo que eu já observei no mundo, se você cumprir princípios e estiver debaixo de conselhos das pessoas certas, não tem como cair, não tem como ser derrubado, não tem como parar na metade, não tem como não cumprir seu propósito na Terra, não tem como viver o seu destino profético, não tem como, você vai viver. Então a dica importante que você deu hoje, se você está recomeçando pela segunda ou terceira vez, pode ter algo escondido que você ainda não percebeu, ainda não trabalhou, não identificou na sua vida. E você vai ter que tomar uma dura decisão de confessar. A Bíblia diz, aquele que não confessa as suas transgressões jamais vai prosperar. Diz assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais vai prosperar. A Bíblia sabe que você vai cometer transgressões porque você é ser humano. O problema é encobri-las. Mas é vergonhoso, mas eu vou me expor. É isso mesmo. É exatamente isso. Ninguém mandou fazer. Então, eu já cometi vários erros na vida e todos eu tive que trazer à tona.
Todos eu tive que confessar. Por quê? Porque a Bíblia diz que jamais vai prosperar quem esconde. Agora continua dizendo assim, mas quem confessa e deixa, ou seja, deixa isso para lá, alcançará misericórdia. Então você precisa identificar qual é a coisa que pode estar te distraindo de cumprir o princípio bíblico. De cumprir esse princípio milenar que está dando certo na vida de um monte de gente. O que está te distraindo? É algum vício? É algum erro? É algum pecado? É um ódio? É uma falta de perdão? Um sentimento negativo? Que é uma culpa? Livre-se disso hoje. Busque ajuda de pessoas que possam te ajudar. E se livrando disso, você vai ver que vai ficar mais fácil cumprir o princípio. Expor é o momento em que você realmente quer trabalhar aquilo, quer tirar da sua vida. Por isso que quando você consegue expor, é porque você não quer mais que aquilo faça parte da sua vida. Exatamente. É quando você já está no teu limite e fala, cara, não dá mais para ficar negociando com isso. Eu quero viver o propósito eterno na minha vida e para isso eu vou ter que largar isso aqui. Então, uma coisa interessante é que o livro do apóstolo Tiago diz o seguinte: confessai vossos pecados uns para os outros, outra versão diz confessai vossas falhas uns para os outros, para que sejais curado. Então presta atenção nisso aqui, que é um ensinamento, é um princípio importante. Quando você confessa seus erros para Deus, tem que fazer, eu só devo satisfação a Deus. Mas a Bíblia diz que quando você confessa para Deus, você é perdoado. Quando você confessa para alguém, você é curado. São duas coisas diferentes. Porque quando você confessa para alguém, agora você tem um ser humano te supervisionando. Então se eu falo assim, Cleito, cara, eu tô num vício do jogo, cara. Tô pegando dinheiro escondido direto lá de casa. Eu sei que era para pagar a conta, mas eu tô viciado e tô jogando. A partir do momento que eu confessei isso para você, esse confessar, a gente vê a palavra confessar como algo pejorativo, né? Vou confessar, tipo assim, né? Mas na verdade é você trazer a luz para agora começar a propor soluções. Aí, agora tem uma pessoa que me ama, é por isso que você tem que confessar para um irmão, para uma irmã, para alguém que tem pacto de sangue contigo, alguém que te ama, alguém que vai estar lá no futuro com você. Não é para qualquer um, não. Senão você vai mostrar sua fraqueza para quem não está nem aí para você. E aí quando eu falo para você, você é um cara que se preocupa comigo, você é um cara que sonha comigo. A partir de agora você vai me vigiar nessa questão. Toda vez que você me vê sozinho, será que o Thiago está jogando? De vez em quando você vai me dar uma ligada, cara, você está onde? A gente pode, por exemplo, se é da mesma fé, orar juntos. Vamos morar junto para esse desejo diminuir, para a gente botar essa energia no que dá certo, não no que rouba meu dinheiro, pô. Para que você está gastando sua energia no que te distrai do propósito, ao invés daquilo que potencializa o teu destino? É basicamente isso. E, Thiago, para quem quer começar hoje, fala, Thiago, eu quero começar, eu realmente estou convencido com esse podcast que eu preciso tomar um rumo na minha vida. O maior inimigo que eu preciso vencer seria o orgulho, para eu poder destravar minha vida e poder realmente começar uma nova vida? Tem três coisas que você precisa vencer para entrar num novo tempo, um tempo de aprender e viver princípios. Primeiro, a distração. Você tem que parar de viver distraído. Por exemplo, quando eu era pequeno, meu pai não deixava eu ver novela. O argumento dele era muito religioso. Ele dizia, isso é pecado do diabo. Por quê? Porque tem separação, tem adultério, tem roubo, tem morte, tem não sei o quê, tem planejamento do mal pro outro. Então ele vendeu a ideia da novela para mim como algo do diabo. Beleza. Por um tempo eu não vi. Aí, na minha juventude, que eu já tinha liberdade, comecei a ver novela. Eu falei assim, é igual um filme que tem morte, que tem não sei o quê, papá. Passou um tempo, eu interpretei isso de outra forma. E tem gente da equipe que tá vendo novela, você sabe disso, né? Então, você falou... Tem gente se entregando aqui atrás das câmeras. Daqui tá atrás de mim, eu tô vendo. Ele não aguentou. Já reagiu e quer participar do podcast. Ele quer dar a defesa dele. Eu tô segurando aqui pra ver você perceber. Ele quer dar a defesa dele, mas nós vamos segurar aqui, que tem obreiro se entregando. Mas olha só. Aí depois eu percebi que é o seguinte, que não é só questão de você estar vendo coisa que não te edifica. Não é uma questão religiosa de pecado. Na verdade é uma distração. Cara, 1 hora que eu fico vendo novela, eu podia estar vendo qualquer outra coisa. Eu prefiro muito mais, por exemplo, vamos falar de distração, eu prefiro mais ver uma série da Netflix, que eu escolho. Se eu vou ver um documentário que me ensina... quantas coisas eu aprendi na Netflix? Né? Eu já vi séries que me ensinaram várias coisas. Né? Muitas séries me ensinaram coisas, poder de negociação e etc. Agora... A novela é projetada, e presta atenção, não estou falando que você tem que parar de ver nada disso, não. Estou dizendo que para mim foi uma distração. Nem estou usando o argumento do meu pai que é pecado. Eu só estou dizendo que para mim foi uma distração. Eu preferi colocar minha energia em outro tempo. Então, para você entrar num novo tempo de princípios, primeiro, corte a distração.
Segundo, toma uma decisão, mesmo que tudo em volta de você esteja deficiente, esteja mal, esteja sem resultado, parece que nada vai dar certo, toma uma decisão de se inserir num ambiente onde você vai aprender princípios. E terceiro, isso aqui para mim é fundamental. Abandone. Deixa hoje para trás tudo aquilo que você sabe que te impede de viver esses princípios. Então, é por isso que eu resolvi criar a plataforma da Casa de Destino, porque há muito tempo a gente tem ensinado princípios, mas são vídeos soltos no YouTube, livros que a pessoa lê um, não lê o outro, vê um vídeo, uma pregação minha, mas não vê a outra, e aí ela não consegue entrar nessa escola de princípios, ela não consegue... Tá bom, eu não tive pai, não tive mãe, não tive pastor, não tive mentor, não tive mentora, tô largado aqui na vida, mas quero entrar nisso. Então eu criei uma plataforma totalmente acessível a qualquer tipo de pessoa, tanto na parte pedagógica, na parte audiovisual, tanto na parte financeira, né? Porque toda a plataforma tem um custo, mas a gente botou algo assim para qualquer pessoa literalmente participar e poder ter acessos diários, da onde quiser, a hora que quiser, de um celular, de um tablet, da TV Smart, da onde ele quiser, ele poder acessar conhecimentos, só que pedagogicamente falando, sequenciais. Porque você... É engraçado isso, né? Por exemplo, eu posso te dar todo o conteúdo que eu tenho, o melhor que eu tenho, que isso não quer dizer que você vai aprender, porque você aprende por sequência e repetição. É pedagogia. Sequência e repetição, e não por profundidade de conhecimento. Então eu posso te passar algo muito profundo, Ramon, e você não aprender. Porque você aprende por sequência, ou seja, ponto 1, 2, 3 aqui, vai nessa, por trilha, vai nessa trilha aqui e por repetição, assiste várias vezes. E é por isso que a gente, respondendo a sua pergunta, Ramon, a gente criou a plataforma Destino, para que deu a plataforma da Casa de Destino, para a gente poder dar oportunidade às pessoas de estudar os princípios, de entenderem quais são os princípios bíblicos milenares que vão levá-los para onde ela quer. Onde ela vai poder receber conselhos diários, devocionais, tudo que ela precisa para se conectar com Deus e se conectar com as pessoas que realmente fazem a diferença na vida dela. Para quem ainda não faz parte da plataforma da Casa de Destino, é só acessar casadedestino.com.br para poder fazer parte. Então, casadedestino.com.br vai te dar essa oportunidade, né, de você ser literalmente ali guiado por mim em termos de princípios e espiritualidade. Deixa eu trazer aqui em bastidores mais uma parte aqui. Quando você falou da novela, outubro de 2015, foi o primeiro curso que eu fiz com você, Coaching Inteligência. E naquele curso você falou assim, olha, eu não assisto TV aberta. Quando você falou isso, primeiro curso, eu ainda não tinha inteligência emocional, eu era escravo das minhas emoções. O primeiro pensamento que veio foi assim, como assim ele não assiste TV aberta? Cara, o que ele faz então? Porque até então eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Falei, cara, ele não vê BBB? Como que deve ser a vida dele? Ele não participa do paredão? Isso eu não peguei como algo que assim, tipo, falando mal de você ou indo contra aquilo que você falou. Eu peguei o contrário. Eu falei, não, cara, se ele não assiste, então tem alguma coisa aí. E daí veio o entendimento realmente que onde eu estava gastando ali o meu tempo não estava agregando em nada. E aí eu fiz uma revisão naquele curso e isso foi uma das coisas que eu mudei a partir daquele dia. Realmente, é muito difícil eu também assistir TV aberta hoje. Hoje eu entendo, faz todo sentido isso, mudou muito na minha vida, porque o aprendizado, quando você está assistindo uma série, um filme que realmente vai agregar, é importante. E não só, muitas vezes, na questão de empreendedorismo, liderança. Você tem vários filmes e séries hoje que te ensinam coisas sobre a Bíblia, para você realmente ter o entendimento, até para você ler depois a Bíblia e ficar mais fácil para você entender aquilo. Então é isso aí, pessoal. Hoje, nesse Brunecast, nós falamos sobre princípios. Você precisa viver uma vida com princípios para poder ter acesso às promessas que já estão endereçadas a você. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast.